Olá, vamos dar início à nossa nona aula aqui, a parte 2, sobre regras de derivação. Essa aula é referente ao dia 2 de outubro e a gente vai falar só sobre mais duas regras, então a ideia é que seja uma aula um pouco bem... que na realidade eu espero que seja uma aula curta, tá? Então vamos falar sobre a regra do produto e a regra do quociente. Eu vou começar com um exemplo que a gente já fez na aula passada, que é em relação à derivada da função f de x igual a x ao cubo. Essa derivada da função f de x igual a x ao cubo, a gente já calculou a derivada dela, né? Não é uma derivada difícil, a gente sabe que é função potência. Então, a derivada de x ao cubo, você desce esse expoente 3 e subtrai 1 aqui no expoente. Então, fica 3 vezes x elevado a 3 menos 1, que é igual a 3 vezes x ao quadrado. E o que eu tenho aqui embaixo, eu peço para calcular a derivada de uma função que é um produto aqui, x vezes x ao quadrado. Se você notar, quando você conserva a base e soma os expoentes, você nota que esse x vezes x ao quadrado é nada mais do que esse x ao cubo aqui. Então, na aula passada, eu vi que as regras da soma, a regra da multiplicação pela constante, todas elas que são regras no limite, as regras do limite, elas se repetem no caso da derivada. O que acontece no caso de produto de funções, no caso do limite? Eu consigo separar em produto de limites. Então, será que eu consigo separar isso daqui? Então, seguindo a mesma lógica, será que o jeito de calcular a derivada dessa função é nada mais do que calcular a derivada de x e a derivada da função x ao quadrado? É a minha dúvida. Então, vamos olhar aqui. Quem que é a derivada de x? A derivada de x é 1. Quem que é a derivada de x ao quadrado? É 2x. 1 vezes 2x, 2x. Então, eu tentei, aquele sentimento que eu tinha se mostrou falso, porque o resultado da derivada aqui é 2x, mas quando eu derivo a função aqui em cima, que aliás é a mesma função, o resultado é 3x ao quadrado. Então, quer dizer que isso daqui, isso daqui é falso. Então, aquela propriedade de separar, quando você tem um produto, no caso do limite, você podia separar isso daí em produto de limites. E aqui, no caso da derivada, você não pode fazer isso. Então, o que a gente vai ter que... Então, eu já achei um exemplo que mostra que isso é falso. Então, não adianta insistir nessa técnica. Então, eu vou ter que pegar e recorrer à minha definição de derivada para pegar e tentar construir uma regra que me ajude a calcular quando for o produto, ou calcular a derivada do produto de funções. Então, o que eu faço aqui? Eu vou pegar duas funções que são deriváveis, então duas funções que eu sei que as derivadas elas existem, e eu vou chamar uma função f maiúscula aqui como o produto dessas duas. Qual é o meu objetivo aqui? O meu objetivo é calcular a derivada dessa função. Então, eu lembro que a definição da derivada é esse limite de f de x mais h, menos f de x dividido por h, com h tendendo a zero. Então, o que eu vou fazer agora? Quem que é o f de x mais h? Eu vou substituir esse x aqui por x mais h, então vai ficar o meu f de x mais h, então quem que vai ser o meu f de x mais h? É substituir o x por x mais h, então fica f de x mais h vezes g de x mais h. Então, substituindo essas informações aqui no meu limite, ele fica assim, f de x mais h vezes g de x mais h, menos a minha f de x é esse produto aqui, f de x vezes g de x, com h tendendo a zero. O próximo passo aqui é qual? Então, como que eu faço para calcular essa derivada aqui?
eu vou fazer o seguinte, eu não consigo evoluir muito aqui, então eu vou fazer aqui, eu vou somar e subtrair dois termos. Então, eu tinha aqui isso daqui nessa linha de cima, e o que eu vou fazer agora é somar esses dois termos que estão de azul. Então, eu vou somar esse menos f de x mais h vezes g de x, e vou somar esse mais f de x mais h vezes g de x. Você nota que, como eles são iguais com sinais diferentes, eu cancelo, isso daqui é nada mais do que tá acrescentando uma parcela de valor zero na minha equação, quer dizer, nas minhas contas. Então, eu não estou alterando as minhas contas aqui. Mas eu estou somando isso, e por que eu escolhi somar justamente esse termo? Porque agora eu consigo agrupar os termos. Então, a ideia aqui é agrupar esse f de x mais h, g de x mais h com esse daqui, e esse f de x mais h, g de x com esse menos f de x, g de x. Então, agrupando esses termos, fica como? Eu vou colocar o f de x mais h, então eu agrupei esses dois termos aqui, agrupei esses dois termos aqui, agrupar no sentido que eu noto que o f de x mais h está se repetindo, então eu coloco ele em evidência, sobra um g de x mais h menos g de x nessas duas parcelas, e nessas outras duas parcelas restantes, eu noto que o termo que está se repetindo é o g de x, então é ele que eu vou colocar em evidência. E sobra só um f de x mais h menos f de x. Isso daqui eu posso escrever como uma soma, né? Uma soma com o mesmo denominador. Então, eu tinha isso daqui nessa linha de cima. Então, eu tenho isso daqui, nessa linha aqui. E agora eu vou restringir isso daqui com essa linha, então eu posso escrever como uma soma. Então, isso daqui, o que eu estou falando é que esse pedaço aqui, eu posso escrever, vou escrever um pouco melhor aqui em cima, então eu posso escrever assim, f de x mais h vezes g de x mais h menos g de x sobre h mais g de x vezes f de x mais h menos f de x sobre h. Eu só estou escrevendo essa linha aqui por causa que ficou faltando essa linha aqui no momento que eu fui digitar. Então, eu posso separar desse jeito e separo essas somas aqui. E esse pedaço aqui, eu posso escrever ele desse jeito, né? Separar como esse produto aqui, e esse pedaço aqui eu consigo separar como esse produto. Então, esse daqui eu passo a ter somas e produtos. Então, e no caso do limite, eu posso separar essas somas e produtos, aplicar o limite em cada um desses termos. Então, fica o limite aqui da soma e o limite dos produtos aqui, em cada uma dessas parcelas. E eu vou aplicar o limite agora. Eu lembro que o limite de f de x mais h com h tendendo a zero, o que eu sei aqui? Eu sei que a minha função f é uma função derivável. E uma função derivável também é uma função contínua. Como que a gente calcula o limite de uma função contínua? Eu só substituo o h por zero. Então, esse limite de f de x mais h é nada mais do que f de x, porque o h é zero. Esse limite de g de x mais h menos g de x com h com h tendendo a zero é justamente a minha definição da derivada da função g. Esse limite de g de x com h tendendo a zero, como o limite é em relação à variável h, quer dizer que o que não tem h é uma constante. Então, esse g de x é constante e o limite da constante é o próprio g de x. E esse limite desse termo restante aqui é justamente a minha definição para a derivada da função f. E é assim que eu tenho essa outra linha aqui. E tenho essa regra do produto, que na realidade, quando você tem um produto, para você derivar ele, você tem que proceder da seguinte forma. Você vai pegar e você vai derivar as funções alternadamente. Então, você faz a derivada da primeira função, quer dizer, você faz a primeira função vezes a derivada da segunda,
mais a derivada da primeira vezes a segunda. Então, você vai pegar e somar aqui e derivar de forma alternada. Então, você vai somar cada uma das funções uma por vez. Então, aquela minha função que eu dei no início aqui, o f de x igual a x vezes x ao quadrado, o jeito correto de derivar ela seria assim. F' de x seria, derivo essa primeira função, então derivo uma função, multiplico pela outra função. Mais, pego uma função e derivo a outra função, derivo x ao quadrado. A derivada de x é 1, então fica 1 vezes x ao quadrado, mais x vezes, a derivada de x ao quadrado é 2x, então fica 1 vezes x ao quadrado x vezes 2x é mais 2x ao quadrado, x ao quadrado mais 2x ao quadrado é 3x ao quadrado, que é justamente o resultado que a gente teve aqui em cima. Nada mais do que o esperado, porque essa é efetivamente a regra do produto. Então, você pega e, apesar do que eu falei aqui, eu falei derivada da primeira vezes a segunda, mas a soma é comutativa, então tanto faz a ordem que você utilizar aqui. O que importa é que essas derivadas têm que ser trocadas. E essa notação que eu já disse para vocês da linha, ela também pode ser escrita dessa forma, com esse d dx. Essa notação é Leibniz que implementou ela. Então, ela é bem frequente em alguns livros de cálculo. Então, você pode usar duas notações para a derivada aqui, esse linha aqui, ou simplesmente esse d dx, para substituir essa linha aqui. Então, vamos colocar essa nova regra que a gente aprendeu aqui em prática. Então, como seria a derivada dessa função x vezes e elevado a x? De acordo com a regra do produto, derivar essa função significa eu derivar de forma alternada cada uma das funções. Então, eu derivo uma função, multiplico outra, mais pego uma função e derivo a outra. Então, derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. A derivada de x é 1, 1 vezes e elevado a x mais x vezes a derivada de e elevado a x. A derivada do e elevado a x é o próprio e elevado a x. Então, aqui vai ficar e elevado a x mais x vezes e elevado a x. Se eu quiser escrever de uma forma um pouco mais elegante, eu posso pegar e colocar esse e elevado a x em evidência. Então, fica e elevado a x que multiplica 1 mais x. Essa é a derivada dessa função x vezes e elevado a x. E como que seria, então, eu derivei ela uma vez? O que significa esse n aqui? Significa que eu quero a enésima derivada. Então, eu estou falando em deriva 2, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 1000 vezes, como que é o comportamento dessa função derivada. Então, eu quero pegar e o que significa esse n? Falar o seguinte, se eu pedir para você qual é a derivada de ordem 1000, você tem que me saber responder só pela equação, só pela forma que eu escrever aqui, tá? Então, eu tenho que, no fim das contas, eu tenho que te dar, eu tenho que gerar para você, o que esse exercício está pedindo é gerar todas as derivadas dessa função produto aqui. Então, a gente já viu o que acontece com a primeira derivada. O resultado da primeira derivada ficou sendo como e elevado a x vezes 1 mais x. Foi o que a gente obteve no slide anterior. Então, eu tenho que gerar outras derivadas, então vamos calcular as outras derivadas. Até quando? Bom, não sabemos. Vamos calcular aqui. Então, vamos calcular a segunda derivada aqui. Então, vamos passar a vida aí localmente calculando derivada. Então, quem que é a segunda derivada? Novamente, eu tenho um produto aqui, então eu vou usar a regra do produto de novo. Então, deriva a primeira função vezes a segunda função, mais a primeira função, elevado a x, vezes a derivada da segunda função, a derivada de 1 mais x.
A derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Então, fica e elevado a x vezes 1 mais x, mais e elevado a x vezes a derivada de 1 mais x. Bom, quanto que é a derivada de 1 mais x? Vamos fazer aqui num cantinho. Isso daqui aplica a regra da soma, então fica a derivada de 1 mais a derivada de x. A derivada da constante é 0, sobra só a derivada de x, que é 1. 0 mais 1, 1. Então, a derivada de e elevado a x é e elevado a x. Aí, aqui é e elevado a x vezes 1 mais x, mais e elevado a x vezes a derivada dessa função, que é 1. Então, o que sobrou aqui? Vamos fazer as contas. A segunda derivada. Se você colocar aqui, nota que o e elevado a x repete aqui e repete aqui. Então, eu vou colocar ele em evidência. Então, fica e elevado a x, que multiplica o que sobra? 1 mais x mais 1. Então, e elevado a x vezes 2 mais x. Então, para a primeira derivada, sobrou e elevado a x vezes 1 mais x. Para a segunda derivada, sobrou e elevado a x vezes 2 mais x. Que coisa estranha, né? Mas vamos continuar. Já está começando a alguma coisa interessante está parecendo acontecer aqui. Então, vamos para a terceira derivada para ver se aquilo que eu estou suspeitando realmente é verdade. Então, eu vou derivar essa função aqui. Então, derivo a primeira e elevado a x vezes a segunda função, mais a primeira função e elevado a x vezes a derivada de 2 mais x. A derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. E quanto que é a derivada de 2 mais x? Vamos fazer aqui no cantinho. Então, aqui separem derivada de 2 mais a derivada de x. A derivada de 2 é 0 e a derivada de x é 1. Então, aqui vou substituir. Derivada de e fica e elevado a x vezes 2 mais x, porque a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x, mais e elevado a x vezes a derivada de 2 mais x. A derivada de 2 mais x é 1. Então, novamente, coloco e elevado a x em evidência aqui, sobra o quê? 2 mais x mais 1. Ou seja, e elevado a x é igual a 3 mais x. Opa! Então, o que está acontecendo? Eu derivei uma vez e sobrou e elevado a x, 1 mais x. Derivei a segunda vez, sobrou e elevado a x e 2 mais x. Então, aqui derivei uma vez, sobrou e elevado a x, 1 mais x. Todo mundo já deve ter notado que o e elevado a x está aparecendo em todos e é vezes algum número mais x. A única coisa que está mudando é esse número que aparece aqui. Nota que o número 2 aqui aparece quando eu estou calculando a segunda derivada. O número 3 aparece quando eu estou calculando a terceira derivada. Vamos calcular a quarta derivada para ver se é um 4 que aparece aqui. Então, quando eu for usar a quarta derivada, não tem como... Chega um momento que esse negócio de fazer esses tracinhos aqui já não dá mais, né? Perde um pouco do senso estético aqui. Então, você faz o seguinte, em vez de fazer 4 tracinhos assim, vocês colocam entre parênteses e colocam o número 4. Isso daqui é a anotação para representar a quarta derivada, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou derivar essa função aqui em cima. Então, derivo e elevado a x vezes 3 mais x, mais a primeira e elevado a x vezes a derivada da segunda, 3 mais x. Derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Então, fica e elevado a x vezes 3 mais x, mais e elevado a x vezes... Quanto que é a derivada de 3 mais x? Vamos fazer o cálculo aqui. 3 mais x, quando eu derivo, vai sobrar a derivada de 3 mais a derivada de x. A derivada de 3 é 0 e a derivada de x é 1. De novo, sobra 1.
coloco o e elevado a x em evidência, vai sobrar 3 mais x mais 1. Então, a quarta derivada aqui sobra e elevado a x vezes 4 mais x. Então, olha aquele 4 que eu estava suspeitando que fosse aparecer, ele realmente apareceu aqui. Então, o que eu imagino que vai acontecer é que quem que vai ser a quinta derivada? Vai ser elevado a x vezes 5 mais x. Quem que vai ser a sexta derivada? Elevado a x vezes 6 mais x. Então, a lógica é que, independente de qual é a ordem da derivada, então, para isso eu estou colocando esse n aqui, então, para qualquer ordem de derivada que eu for calcular, a derivada dessa função é nada mais do que e elevado a x vezes o número de vezes que você está derivando. No caso, esse n aqui em cima indica que eu estou derivando n vezes mais x. Então, por exemplo, se esse n é igual a 1, eu tenho a primeira derivada. E a primeira derivada, por essa regrinha aqui, vai ser elevado a x vezes 1 mais x. E realmente, foi isso que eu obtive aqui. Para o n igual a 2, eu tenho a segunda derivada. De acordo com essa regra, o resultado é elevado a x vezes 2 mais x, que é realmente o que eu obtive aqui. A terceira derivada significa que o n é igual a 3. Então, seria elevado a x vezes 3 mais x, que é o que eu obtive aqui. E a quarta derivada é n igual a 4, seria elevado a x vezes 4 mais x, que foi o que eu obtive aqui. Então, eu posso te dar, por exemplo, quem que seria a milésima derivada. Então, de acordo com essa lógica aqui, se eu pedisse para você calcular a milésima derivada, então f 1000 de x, ou seja, deriva essa função 1000 vezes. Qual é o resultado da milésima derivada? Vai ser e elevado a x vezes 1000 mais x. Eu sempre vou poder fazer isso? Não, eu consigo fazer isso quando acontece casos bonitinhos como esse, como é o caso da função exponencial natural. Bom, já sei derivar produto, já vi que no caso do produto aquela regra do limite não funciona, então não adianta criar esperanças e acreditar que no caso do quociente vai valer a regra, vai acontecer a mesma coisa do limite. Ou seja, no limite, quando você tem uma divisão no limite, você pode calcular o limite do numerador e o limite do denominador. Se eu não conseguir se eu não conseguir utilizar a mesma regra do limite para a derivada, no caso do produto, imagine numa divisão. Então, não criemos expectativas e eu já vou apresentar direto qual é essa regra no caso da divisão, porque não é uma regra trivial. É lógico que o jeito de verificar essas contas é por meio da definição do limite. Essa definição, você utiliza a definição, a estratégia que é basicamente a mesma que a gente fez aqui. Você vai pegar e utilizar essa definição e em algum momento você vai precisar somar termos como esse daqui. E quando você somar esses termos, o resultado que você vai obter é essa lei aqui. Então, quando você tem uma divisão, como que você deriva uma divisão? Você deriva a primeira função, então deriva o numerador vezes o denominador, menos, então isso daqui já é um grande ponto de diferença em relação ao produto, menos a primeira função, o numerador, vezes a derivada do denominador, e você divide tudo isso pelo denominador ao quadrado. Então, similaridades com a regra do produto, eu vou derivar de forma alternada. Mas, aqui, a ordem é importante, você tem que começar a derivar pelo numerador, tá? As derivadas são alternadas, diferenças com a regra do produto. O sinal aqui do meio, ele é negativo, enquanto na regra do produto é positivo. E aqui na regra do quociente, eu divido tudo isso pelo denominador ao quadrado.
Aqui embaixo tem a notação de Leibniz, né, que é essa d dx, representando exatamente isso que eu escrevi aqui em cima. Então, vamos colocar essa regra em prática. É uma regra bastante trabalhosa, é uma regra que você precisa treinar ela com bastante afinco, para você não confundir ela com a regra do produto. E como ela é uma regra bastante trabalhosa, a gente tem que pegar e quando aplicar ela, tem que aplicar com bastante atenção na hora de fazer as contas, tá? Então vamos fazer esse probleminha aqui. Um biólogo modela o efeito da introdução de uma toxina em uma colônia de bactérias através dessa função aqui, P de T, onde esse P de T representa justamente a população de uma colônia de bactérias. E esse P de T, ele é dado em milhões, esse T representa horas e a modelagem que a gente utiliza para a função P de T é essa daqui, T mais 1 dividido por T ao quadrado mais T mais 4. O que o problema pede? Ele pede com que taxa a população está variando no momento em que a toxina é introduzida. Então, a função P de T é essa daqui, T mais 1 dividido por T ao quadrado mais T mais 4. Essa é a minha função e pede com que taxa a população está variando no momento que a toxina está sendo introduzida. Eu quero saber o seguinte, então qual é a variação da população de bactérias em relação ao tempo e eu quero saber isso no momento, eu quero saber essa variação, mas em específico eu quero saber isso no momento zero, ou seja, no momento em que a toxina está sendo introduzida. Então, no fim das contas, eu estou perguntando para você, com que velocidade essa população, qual é a velocidade dessa população, né? Qual é a velocidade de crescimento ou decrescimento, porque eu não sei como que está indo, dessa população, e especificamente qual é a velocidade instantânea, no instante t igual a zero. Então, a velocidade inicial dela, tá? Então, falar em velocidade é falar em taxa de variação, falar em taxa de variação é falar em derivada. Então, toda vez que eu estou falando em uma taxa de variação, eu estou falando em uma derivada. Então, o que vai ser aqui? Então, o meu objetivo primeiro é calcular essa taxa de variação, então esse P' de T, e depois que eu calculo essa função P' de T, eu vou pegar e saber o que acontece no instante que ela está sendo introduzida, ou seja, no instante T igual a zero, então num momento específico aqui. Bom, como que eu faço para calcular essa derivada aqui? Eu lembro que é uma função quociente, então o que eu vou fazer aqui é utilizar a derivada da função, a regra do quociente. Então, como que é a regra do quociente aqui? Então, derivo o numerador, então é a derivada no numerador, vezes o denominador, menos, porque é a regra do quociente, o numerador, vezes a derivada do denominador. Tudo isso eu vou dividir pelo denominador ao quadrado. Então, eu preciso saber a derivada do t mais 1 e a derivada do t ao quadrado mais t mais 4. Essas derivadas eu vou fazer aqui no cantinho. Quanto que é a derivada de t mais 1? É a derivada de t mais a derivada de 1. A derivada de t é 1 e a derivada de 1 é 0. Então, sobra aqui só 1. Quanto que é a derivada de t ao quadrado de t ao quadrado mais t mais 4? Isso daqui, função polinomial, então eu posso derivar cada um desses termos. Então, derivada de t ao quadrado, derivada de t, derivada de 4, derivada de t ao quadrado é 2t, derivada de t é 1 e a derivada de 4 é 0.
Então, substituindo essas informações aqui, eu tenho que a minha função derivada aqui ela é derivada de t mais 1 é 1, vezes o t ao quadrado mais t mais 4, menos o t mais 1, vezes a derivada de t ao quadrado mais t mais 4 é o 2t mais 1. Tudo isso dividido pelo denominador ao quadrado. Eu vou multiplicar aqui, né? Distribuir alguns termos. Então, o que eu estou falando é 1 vezes t ao quadrado mais t mais 4 é o t ao quadrado mais t mais 4. E eu vou distribuir t vezes 2t é 2t ao quadrado. Com esse menos que aparece aqui, fica menos 2t ao quadrado. T vezes 1 é t positivo. Com esse menos aqui, fica menos t. 1 vezes 2t é mais 2t. Com esse menos aqui, fica menos 2t. 1 vezes mais 1 fica 1 positivo, com esse menos aqui fica menos 1. Então, esse menos aqui da fórmula, eu estou distribuindo ele por todo mundo que aparece aqui logo em seguida. E tudo isso dividido pelo denominador ao quadrado, t ao quadrado mais t mais 4 ao quadrado. Então, encerrando as contas aqui, eu tenho o seguinte resultado. T ao quadrado, com esse, eu tenho t ao quadrado aqui, e eu tenho menos 2t ao quadrado aqui. Então, o resultado disso é menos t ao quadrado. Eu tenho mais t com menos t, então corta, sobra só o menos 2t. E eu tenho o mais 4 com menos 1, que sobra mais 3. Tudo isso dividido por t ao quadrado mais t mais 4 ao quadrado. Só que eu não quero saber a velocidade de uma forma qualquer, eu quero saber essa taxa de variação no momento, então eu tenho um instante específico, no momento em que a toxina é introduzida. Então, no momento em que t é igual a 0, que é onde começa tudo. Então, quanto que vale essa função aqui no instante t igual a 0? Então, eu só vou substituir o t por 0. Quando eu substituo o t por 0, o que que eu obtenho? Substituindo por t por 0, vai ficar menos 0 ao quadrado, menos 2 vezes 0, mais 3, dividido por 0 ao quadrado, mais 0, mais 4 ao quadrado, que dá 3 sobre 16. E isso daqui é uma taxa de variação. O que é essa derivada? É a variação da população em relação ao tempo. A população é dada em milhões e o tempo é dado em horas. Então, isso daqui, eu estou falando que a população, ela está variando a uma velocidade a velocidade inicial, né, dessa variação aqui da população é de 3 sobre 16 milhões de bactérias por hora. Essa é a velocidade com que ela pega a velocidade inicial, a velocidade com que essa toxina está sendo, a velocidade que essa população tá variando no momento que essa toxina está sendo introduzida, tá? Letra B, em que instante a população começa a diminuir? Então, vamos analisar essa função derivada aqui para falar um pouco melhor sobre isso. Então, a função derivada que eu obtive ali é a função
menos t ao quadrado mais 2t, menos 2t mais 3, dividido por t ao quadrado mais t mais 4 ao quadrado. Isso daqui é uma função racional, então vamos deixar um pouquinho de lado o aspecto prático disso e vamos olhar essa função aqui. Isso daqui é uma função racional e o que eu vou fazer agora é o estudo de sinal dessa função racional. Então eu quero saber em quais valores ela assume valores positivos, quais valores assume valores negativos e quando que ela assume os valores são iguais a zero. Essa função assume valores iguais a zero. Então, como que eu faço esse estudo de sinal? Então, eu vou olhar o sinal do numerador e depois eu vou olhar o sinal do denominador, e isso daqui a gente fez na nossa primeira aula. Então, vamos olhar para essa função do numerador menos t ao quadrado menos 2t mais 3. Então, estudo de sinal. Então, estudo de sinal. Agora eu vou começar pelo numerador. Eu noto que a função menos t ao quadrado menos 2t mais 3, como que a gente faz o estudo de sinal desse tipo de função? Eu sei que isso daqui é uma função quadrática, então eu sei que o gráfico é uma parábola. E sei mais ainda, eu sei que ela como esse termo que está multiplicando t ao quadrado, ele tem sinal negativo, significa que é uma parábola com concavidade para baixo, e eu preciso saber só quais são os pontos que interceptam aqui, esse daqui é o meu eixo x, e eu preciso saber em quais pontos vai interceptar no eixo x. Para saber quais são esses pontos, é só você igualar isso daqui a zero. Então, quando você iguala isso daqui a zero, você acha quais são esses pontos que vão interceptar o eixo x. Menos t ao quadrado menos 2t mais 3 é igual a zero. Se você multiplica dos dois lados por menos 1, você tem t ao quadrado mais 2t menos 3 igual a zero. Achar essas raízes é você se perguntar, pensa em dois números que o produto é menos 3 e que quando você soma, o resultado é o oposto de 2, que é menos 2. Então, dois números que o produto é menos 3 seria o menos 3 e o 1. E quando você soma menos 3 com 1, o resultado dá menos 2, que é justamente o oposto aqui. Se você tem dificuldade com isso, joga a Bhaskara mesmo, mas o fato é que os valores que você encontra é menos 3 e 1. Então, como disse, é uma parábola com a concavidade para baixo. Então, a gente tem o seguinte, que acima do eixo x assume valores positivos e abaixo do eixo x assume valores negativos, tá? E como que fica o estudo de sinal do denominador aqui? O denominador, ele é a expressão t ao quadrado mais t mais 4 ao quadrado. Na realidade, eu nem vou fazer o estudo de sinal do denominador. Vou justificar por que eu não vou fazer. Então, vamos olhar. Esse daqui vai ser a retinha representando o sinal do numerador. Essa daqui vai ser o estudo de sinal do denominador. E essa retinha vai representar o estudo de sinal da divisão aqui, que é essa função p de t aqui, p' de t. Então, aqui representa o p' de t. Aqui representa o t ao quadrado mais t mais 4 ao quadrado. E aqui vai representar o menos t ao quadrado menos 2t mais 3. Então, cada uma dessas retinhas representa o estudo de sinal para uma função, para uma dessas expressões. Então, eu sei que para o menos t ao quadrado menos 2t mais 3, eu tenho o seguinte comportamento. O menos 3 e 1 são pontos que zeram essa expressão, são raízes dela. Então, eu vou pegar e colocar esse zero aqui em cima para indicar que quando eu substituo t por esses valores, essa expressão aqui, o resultado dela é zero. Eu sei que entre menos 3 e 1 assume sinal positivo. Então, o que eu tenho é que essa expressão vai assumir valores positivos. Para valores menores que menos 3, ela assume sinal negativo. E para valores maiores que 1, ela assume sinal negativo. O que eu sei sobre a expressão t ao quadrado mais t mais 4 ao quadrado? Bom, não importa o que tiver aqui dentro,
que é uma expressão quadrática, você tem uma função elevada ao quadrado. Então, se ela está elevada ao quadrado, ela vai sempre assumir valores positivos. E a minha função P' de t, que é a divisão dessas duas, ela se comporta da seguinte forma. Então, vamos fazer o estudo de sinal aqui. Vou separar aqui, fazer um caminho para o -3. Vou fazer a análise aqui para o 1. Então, o que eu tenho? Menos dividido por mais sobra menos, mais dividido por mais sobra mais, menos dividido por mais sobra menos. Eu sei que quando t é igual a -3, zero numerador. Se zero numerador, então quer dizer zero dividido por alguma coisa aqui que não é zero, o resultado também vai ser zero. E o mesmo acontece para esse caso aqui. Então, eu tenho o seguinte, o que significa isso daqui? Que a minha função derivada, vamos lembrar aqui, vamos voltar ao nosso objeto de estudo, que é o caso de uma população de bactérias aqui, em uma certa T horas. Bom, não faz sentido para esse tipo de situação olhar os valores negativos, então vamos olhar só para o que acontece para os valores positivos. Então, eu estou falando aqui só para os valores que são maiores do que zero. O que acontece com a minha função para esses valores? Então, eu tenho zero aqui, um instante zero aqui, e eu tenho uma certa velocidade aqui, que é 3/16. E eu sei o seguinte, de acordo com esse estudo de sinal que eu fiz aqui, até 1 hora, né, porque o instante t ele varia de hora em hora, eu sei que até 1 hora essa derivada ela é positiva. E depois de 1 hora ela é negativa. Então, o que isso significa? Que a velocidade inicial é 3/16 e esse sinal positivo significa que essa população, uma derivada positiva, significa que a velocidade está aumentando, então essa população ela está crescendo. Então, eu estou falando aqui que começou com 3/16 e essa população, a taxa de variação, e essa população ela vai crescendo até 1 hora depois da toxina ser introduzida. Passado essa 1 hora, aí a derivada passa a ser negativa, ou seja, essa população de bactérias começa a decrescer, tá? Mais para frente a gente vai passar a fazer mais associações como essa, porque esse significado de derivada positiva significa crescimento e derivada negativa significa essa diminuição. Mas isso daqui é um dos grandes interesses para o estudo da derivada, tá? Vamos fazer um último exemplo aqui, quer dizer, 2 exemplos, né? Que é esse daqui, encontre uma equação da reta tangente a essa curva aqui, nesse ponto 1/e/2. Bom, como que é dada a equação da reta tangente? Eu sei o seguinte, que eu vou chamar isso daqui de P e esse daqui é o meu f de P. A minha função f de x a minha função f de x é e elevado a x sobre 1 mais x ao quadrado. Então, esse ponto aqui é o ponto 1, f de 1. Se você substituir o x por 1, você vai ter justamente esse e/2, porque é um ponto que está na curva, tá? Então, eu quero a equação da reta tangente. Como que a gente faz para achar, primeiro, como que é a equação da reta tangente? Bom, a equação da reta tangente a um ponto, no caso o ponto 1, f de 1, é dado da seguinte forma: y menos f de 1 é igual a derivada no ponto 1 vezes x menos 1. Isso daqui eu falei na primeira aula. A equação da reta tangente num certo ponto P, f de P, ele é dada da seguinte forma: y menos f de P é igual a f' de P vezes x menos P. Isso daqui é a equação da reta tangente, porque aqui destaca os pontos P e f de P, e esse f' de P é justamente o coeficiente angular da minha reta tangente.
e o coeficiente angular da reta tangente é uma derivada. Então, o que eu tenho que fazer aqui para terminar essa minha solução? Eu já sei os valores de f de 1 e eu preciso saber quem que é o f' de 1. Para saber quem que é o f' de 1, eu vou derivar essa função aqui. Então, primeiro eu derivo essa função e depois eu vou substituir o x por 1. Porque primeiro eu tenho que enxergar a derivada como uma função e depois eu vou avaliar ela num ponto. Esse é o segredo para resolver isso daqui. Então, vamos calcular o nosso f' de x. Vamos fazer aqui. Então, quem que é o f' de x? Vou ter que derivar essa função, isso daqui é um quociente, então eu vou ter que usar a regra do quociente. Derivo o numerador vezes o denominador menos o numerador, que é elevado a x, vezes a derivada do denominador, então a derivada de 1 mais x ao quadrado, e tudo isso eu vou dividir pelo denominador ao quadrado, que é 1 mais x ao quadrado. Tudo isso elevado ao quadrado. Então, o meu f' de x, ele fica assim. A derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Então, fica e elevado a x vezes 1 mais x ao quadrado. Menos e elevado a x vezes a derivada de 1 mais x ao quadrado. A derivada de 1 mais x ao quadrado, isso daqui é a regra da soma. Então, você deriva 1, que é 0, e deriva o x ao quadrado, que é 2x. Então, aqui sobra só o 2x. Tudo isso dividido pelo denominador ao quadrado. Nota que o e elevado a x ele está repetindo aqui, então eu vou colocar ele em evidência. Então, colocando ele em evidência, eu obtenho o seguinte. Então, colocando o e elevado a x em evidência, e elevado a x vezes 1 mais x ao quadrado dividido por e elevado a x sobra 1 mais x ao quadrado. Menos e elevado a x vezes 2x dividido por e elevado a x sobra menos 2x. Tudo isso dividido por 1 mais x ao quadrado. Ai, professor, ao quadrado. Será que eu posso cancelar esse 1 mais x ao quadrado que esse 1 mais x ao quadrado aqui embaixo? Não, não pode. Por que que você não pode? Porque você tem um sinal de subtração aqui e esse sinal de subtração te impede de fazer essas coisas aqui, tá? Então, mas eu preciso saber quanto que é f' de 1. Quanto que é o f' de 1? Eu vou substituir, eu vou avaliar o x no 1. Avaliando o x por 1, eu tenho o seguinte, que... onde eu vou fazer isso daqui? E lá se vai uma possível organização. Então, eu tenho que f' de 1 vai ser igual a e elevado a 1. Então, nesse momento, eu calculei a derivada de uma função. E o que é o f' de 1? É você avaliar essa função no ponto x igual a 1. Então, e elevado a 1 vezes 1 mais 1 ao quadrado menos 2 vezes 1 dividido por 1 mais 1 ao quadrado ao quadrado. Então, fica e, o que sobra aqui? 1 ao quadrado é 1, 1 mais 1, 2. 2 menos 2 é 0. 0 vezes e vai dar 0. 0 dividido por 2 ao quadrado sobra 0. E olha aqui, sem graça. Então, vamos achar a reta tangente aqui. Então, a reta tangente. Ela vai ser y menos, o meu f de 1 é e sobre 2, igual a f' de 1, que é 0. Então, eu estou falando para você que a inclinação da reta tangente é 0. Significa que ela é paralela ao eixo x.
Então, ela é uma reta horizontal, vezes x menos 1. Então, aqui vai dar 0 desse lado, o resultado que eu tenho é y igual a e sobre 2. Vamos olhar aqui o nosso gráfico dessa função. Essa daqui é a função e elevado a x dividido por 1 mais x ao quadrado. Esse daqui é o ponto A, que é o E1 e e sobre 2. E essa daí que eu acabei de desenhar é a reta tangente. Nota que ela realmente é uma reta horizontal, é uma reta paralela ao eixo x. E deu para esperar isso por causa que o sinal da derivada que a gente teve para esse ponto, o resultado da derivada foi 0. Então, isso é um indicativo de a derivada ser igual a 0, quer dizer que a inclinação da reta tangente é 0, ou seja, ela é uma reta horizontal. Para encerrar a aula, nós temos mais um outro exemplo que é sobre é uma função que é um quociente e eu quero calcular a derivada dessa função e aqui, esse daqui é um exemplo com o objetivo de mostrar o seguinte, que a regra da derivada, ela é uma regra extremamente cansativa e é uma regra que você precisa treinar ela com bastante afinco para você evitar certos erros em relação a ela, você precisa ter todo o cuidado. Então, usar ela, você tem que evitar ao máximo usar ela. Então, às vezes, pode aparecer expressões, funções como essa, que você pega e olha que é uma divisão e já quer usar a regra do quociente, mas você pode melhorar esse jeito de escrever. Então, como seria essa função, ela pode ser escrita da seguinte forma. F de x é igual a 3x ao quadrado sobre x mais 2 raiz de x sobre x. Esse x ao quadrado sobre x, você pode escrever como 3x. E simplifica aqui, né? E 2 vezes raiz de x sobre x, como que você pode trabalhar com isso? Você pode pegar e pensar isso daqui, o raiz de x é x elevado a 1 sobre 2. Então, eu tenho raiz de x sobre x. Você pode racionalizar ou você pode pensar assim, raiz de x é x elevado a 1 sobre 2. E aqui é uma divisão, você conserva a base e subtrai os expoentes. Meio menos 1, que é x elevado a menos meio, que é 1 sobre x elevado a 1 sobre 2, ou 1 sobre raiz de x. Então, esse raiz de x sobre x, você pode escrever ele como 1 sobre raiz de x. Então, essa função aqui, que era uma divisão, você pode escrever ela como 2 vezes, então, já vou deixar na forma de função potência para facilitar na hora de derivar. Então, eu posso escrever ela assim, 3x mais 2 vezes x elevado, raiz de x sobre x é o x elevado a menos 1 sobre 2. E isso daqui é uma soma de funções potência, então a derivada disso é basicamente, você vai derivar o 3x, você vai derivar esse 2 vezes x elevado a menos 1 sobre 2, então coloca a constante do lado de fora, e vou derivar essas funções potência. Então, essa derivada, a derivada de x é 1, então fica 3 vezes 1, que é 3. Então, isso daqui a derivada é 1. 1 vezes 3, 3. Mais 2 vezes, como que é a derivada de x elevado a menos 1 sobre 2? Eu desço o expoente, que é menos 1 sobre 2. E depois eu vou pegar esse expoente aqui e subtrair 1. Então, menos 1 sobre 2, menos 1. Então, aqui fica 3, mais esse 2 posso cancelar com esse 2, né, produto. Mais vezes menos fica menos 1, vezes x elevado, menos 1 sobre 2 com menos 1. Esse 1 eu posso escrever ele como 2 sobre 2. Então, menos 1 sobre 2 com menos 2 sobre 2 fica menos 3 sobre 2. E esse é o resultado da nossa derivada. Então, isso daqui é um exemplo de que
É lógico que se você fizesse a regra do quociente, você ia chegar ao mesmo resultado, mas às vezes compensa você trabalhar um pouco mais com a sua função para escrever ela de um jeito que você possa utilizar uma regra mais simples na hora de derivar, tá? Então, na aula de hoje a gente viu que, infelizmente, aquela propriedade de separar produto e derivada que a gente podia usar no limite, a gente não pode utilizar na derivada, tá? Então, eu vou passar uma lista de exercício para a gente pegar e dar uma bela treinada em relação a essas duas regras, porque são regras que precisam serem treinadas e treinadas exaustivamente. Tchau, gente, e até a próxima aula.